Atenção! Você está preparado? Prepare-se! Pregando a sã doutrina. Apresentação: Apóstolo Lindomar. Comunidade Cristã Assembleia dos Justos. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós iremos estudar um pouquinho acerca da palavra do Senhor Jesus, que se encontra na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 1, a partir do versículo de número 5, ok? Vamos ler aqui primeiro o versículo 5 e em seguida nós continuamos com os demais, tá bom? Então vamos lá. 1 João capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Glória a Deus. O apóstolo João, ele é conhecido pela maioria dos teólogos como o apóstolo do amor, por conta que João foi o apóstolo que mais tratou acerca do amor com profundidade. E é interessante nós lembrarmos que quando nós falamos do amor de Deus, ele diverge do amor que o mundo proclama por aí afora. O amor de Deus está arraigado à sua santidade, justiça e juízo. Não tem como nós falarmos do amor divino e negligenciarmos essas outras características de Deus. Observem que o apóstolo João, ele vem nos dizer aqui no versículo 5, que a mensagem que os apóstolos receberam é exatamente aquela que eles saíram ensinando, eles saíram pregando pelo mundo afora. E a mensagem implica em dizer que Deus é luz e nele não há treva alguma. Isso quer dizer que Deus, ele é santo e sem mácula. Isso também nos mostra que pelo fato de Deus ser santo, ser puro e nele não haver treva nenhuma, isso quer dizer que Deus, por conta da sua santidade, ele abomina o pecado. Deus jamais irá compactuar com o pecado. É impossível isso aí. Ok? No versículo 6, ele diz assim: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, percebam que não é só falarmos que somos de Deus. Não basta apenas pegarmos uma Bíblia e sair por aí afora dizendo que somos de Deus. Glória a Jesus. Deus está falando aqui
que se nós dissermos que temos comunhão com Ele e continuarmos com aquela velha vida distorcida da realidade do Evangelho, do que a palavra de Deus nos ensina, estaremos mentindo e a verdade de Deus não estará em nós. É por isso que a palavra de Deus nos instiga a sermos santos, a andarmos na luz como Ele na luz está. Não podemos andarmos na luz e nas trevas ao mesmo tempo. Isso é impossível. Ou nós tomamos a decisão de servir a Deus verdadeiramente, todo o nosso coração, ou então iremos continuar caminhando em trevas. Versículo 7 diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha só o que Deus está falando. Preste atenção. Primeiro ele diz assim, que nós precisamos ter comunhão com Deus. Para isso nós precisamos caminhar na luz. Aí agora ele vem e diz que se nós andarmos na luz como Ele na luz andou, ou como Ele na luz está, glória a Deus. Preste atenção. Temos comunhão uns com os outros. Então, para nós termos comunhão uns com os outros, nós precisamos caminhar na luz como Ele na luz está. Ou seja, não dá para andarmos abraçados com Deus e o diabo ao mesmo tempo. Não existe nenhuma possibilidade de luz e trevas caminharem juntos. É impossível. Paulo diz isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, e versículos 14 e 15. Não há comunhão da luz com as trevas. O profeta Amós, em seu livro Amós 3:3, ele diz assim: andarão dois juntos se ambos não estiverem de acordo? É por isso que o servo de Deus, a serva de Deus não podem ter amizades ímpias. Não dá para você caminhar agarrado em Jesus e no diabo ao mesmo tempo. É impossível isso. Ou nós tomamos a decisão de servir a Deus verdadeiramente, ou iremos continuar nas trevas. Mas a luz com as trevas não tem comunhão. Mas quando nós passamos das trevas para a luz, quando nós passamos a caminhar na luz, aí nós teremos comunhão com Deus e com os outros, com os nossos irmãos em Cristo. É por isso que quando nós colocamos frente a frente um santo e um ímpio, vai ter problemas, porque eles não irão conseguir caminharem juntos. O santo
anda na luz, o ímpio anda nas trevas. Obviamente, o santo vai repreendê-lo por estar caminhando fora dos padrões da palavra de Deus, e aí vai haver conflitos. Mas quando ambos caminham na luz, aí a coisa muda. Muda porque o sangue de Jesus Cristo é quem irá nos purificar de tudo aquilo que vai contra a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele nos purifica de todo o pecado. Olha só a importância de nós caminharmos na luz. Versículo 8, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Observem que todos nós somos pecadores. Todas as pessoas que pisaram os pés aqui nessa terra pecaram. A única pessoa que pisou os pés aqui nesta terra e nunca pecou foi a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele nunca pecou nem em pensamentos, por conta que ele é Deus, e Deus, ele não anda em trevas, ele é luz, ele é santo, ele é perfeito. Glória a Deus. Por conta disso, todos nós estamos sujeitos a cair em transgressão, ok? Por conta da nossa natureza pecaminosa. Nós temos uma inclinação para o pecado. Mas você sabia que existem pessoas dizendo por aí afora que não têm pecado? Pessoas que estão no seio da igreja, mas que afirmam que não têm pecados, porque segundo eles, quando Deus olha para uma pessoa, Deus não vê nela pecados, porque Deus não olha para a parte material física da pessoa. Deus olha para a alma do ser humano. E segundo eles, a alma está pura. Por conta disso, eles se denominam salvos, mesmo praticando todo tipo de carnalidades mundanas, abominações, continuam mentindo, praticando orgias, promiscuidade, libertinagem, chamando palavrões, usando drogas, praticando todo tipo de abominações e convictos de que estão salvos. O problema é por conta que o que Deus está falando aqui é que se nós dissermos que não temos pecados, nós enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós, ou seja, estaríamos mentindo. Quando o homem pecou, a alma dele foi deformada. E só existe uma coisa que pode fazer com que a sua alma volte a ser pura novamente. É se a pessoa entregar a vida a Jesus verdadeiramente. Porque Jesus é o único que tem o poder de salvar.
o pecador da condenação eterna. Glória a Deus. Essa doutrina é uma doutrina satânica que veio do seio do satanismo. O satanismo ensina que Jesus e o diabo são irmãos, e quando foi para Jesus vir à terra para salvar a humanidade, o diabo, por ser o filho mais velho, queria vir, e aí eles se desentenderam e acabaram brigando, e houve uma divisão do céu. Mas agora ambos fizeram as pazes, Deus perdoou o diabo, e agora tanto faz a pessoa adorar Jesus como adorar ao diabo, sem falar que eles ainda dizem que o diabo devolveu as almas que ele roubou a Deus. Então está tudo em casa agora. O problema é que essas doutrinas satânicas, essa doutrina específica, ela saiu de dentro da maçonaria. Ela também já está dentro do mormonismo e já está entrando dentro da igreja evangélica. São doutrinas satânicas, diabólicas, criadas por satanistas. Mas quando nós vamos para dentro da palavra de Deus, na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, Deus diz assim: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então todas as pessoas de Adão até o dia da volta do Senhor Jesus são pecadoras. Elas pecaram contra Deus. Nós pecamos através das nossas ações, através de nossos pensamentos, atos, omissões. Estamos sujeitos a cairmos em pecados. Glória a Deus. É por isso que Deus está falando que se nós dissermos que não temos pecados, nós estamos enganando a nós mesmos, e a verdade de Deus não estará em nós. Glória a Deus. Olha só o que ele diz no versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Olha só. Nós sabemos que nós estamos sujeitos a cair em transgressão, a pecar, não é assim? Mas agora Deus nos traz algo bastante relevante e importante para nossas vidas, que nós precisamos primeiramente reconhecer a nossa condição de pecadores e depois confessar a Deus os nossos pecados. Todas as vezes que nós curvarmos os joelhos no chão para orar, nós precisamos confessar a Deus os nossos pecados. Glória a Deus. E uma coisa bastante importante que nós precisamos entender é que a palavra de Deus, ela nos fala acerca de dois tipos de pecadores. Existe aquele pecador que foge do pecado e aquele outro tipo de pecador que se atira para cima do pecado de corpo e alma. Esse pecador que foge do pecado, ele é chamado de santo. Ele não sente prazer em pecar, ele não gosta do pecado. Se ele pudesse, ele não pecava. O pecado para ele é uma coisa nojenta, uma coisa diabólica. Mas o segundo tipo de pecador é o que a Bíblia chama de ímpio. São aquelas pessoas que vivem na impiedade.
E eles pecam porque eles amam o pecado. Quanto mais eles pecam, mais eles se atiram para cima do pecado. Glória a Deus. É por isso que existe a necessidade de nós confessarmos a Deus os nossos pecados. E essa confissão, ela deve ser uma confissão verdadeira, uma confissão honesta, sincera com Deus. Precisa de um arrependimento verdadeiro, um arrependimento perfeito. Eu quero abrir aqui um parêntese para eu falar de um assunto para os irmãos bastante importante para a nossa vida cristã. Existem dois tipos de arrependimento. Existe o arrependimento que a teologia define como arrependimento por contrição e o arrependimento por atrição. Então, qual é a diferença? O arrependimento por contrição é um arrependimento perfeito. A pessoa, quando ela peca, ela se arrepende não por medo das consequências daquilo que ela fez de errado, mas porque ela entende de forma bem clara e objetiva que antes dela ofender a qualquer pessoa, ela ofendeu primeiramente a Deus. Então, o pecado ele é uma ofensa brutal, e cruel e covarde a Deus. A pessoa está pecando primeiramente contra Deus. Então, quando nós reconhecemos isso, aí o nosso arrependimento ele é perfeito. É um arrependimento por contrição. Um coração contrito, cheio de pesar. A pessoa se arrependeu verdadeiramente. Glória a Deus. Diferente do arrependimento por atrição. O arrependimento por atrição, a pessoa não está arrependida de verdade. O arrependimento dela é apenas da boca para fora. É mais um remorso. Ela está arrependida por medo das consequências do pecado. E nós precisamos entender uma coisa bastante importante. Deus só vai nos perdoar se nós nos arrependermos. Se a pessoa ele entra em oração, pede perdão a Deus apenas da boca para fora, ele vai se levantar com o mesmo pecado, debaixo da ira de Deus e condenado ao inferno. E detalhe, o jeitinho brasileiro não funciona com Deus. Nós precisamos sermos verdadeiros, sinceros, honestos e cheios de temor a Deus. Porque as pessoas que realmente se arrependem de verdade é por conta que elas têm temor a Deus. Então, quando você se arrepende, que você curva os seus joelhos, que você confessa o seu pecado a Deus, com um arrependimento por contrição, você se levanta da oração perdoado e liberto, porque o arrependimento nos leva aos pés de Deus e ali Deus nos dá o perdão de nossos pecados e a libertação do pecado. São duas coisas que acontecem na oração. Nós vemos um exemplo bem típico na Bíblia entre Judas e Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas o traiu e entregou aos romanos. Então você vê aqui um exemplo claríssimo
de contrição e atrição. Os dois negaram Jesus e traíram o seu Jesus. Mas Pedro, diz a Escritura, que quando percebeu a besteira que ele tinha feito, ele se arrependeu amargamente. Pedro chorou, Pedro sentiu o peso do pecado, Pedro se arrependeu amargamente e correu para os pés de Jesus. Isso foi um arrependimento perfeito, um arrependimento por contrição, diferente de Judas. Judas traiu Jesus, Judas pediu perdão, mas apenas da boca para fora. Judas estava apenas com remorso, com medo das consequências do que ele havia feito. Afinal de contas, ele conhecia a palavra, ele havia traído o Messias. Então, ele não se arrependeu. Um outro exemplo interessante é o do rei Davi. Davi caiu em adultério, mandou um homem para a frente de batalha e deixou ele lá sozinho para morrer. Mas um dia Deus enviou o profeta Natã e revelou tudo que estava em oculto, e a reação de Davi foi uma reação diferente de muitas pessoas, de muitos cristãos, que quando estão fazendo uma coisa errada, que um ministro chega e repreende aquela pessoa, muitas vezes eles olham para você e dizem: olha, você está me julgando. Eu conheço pessoas que praticou ou praticaram um monte de coisas erradas, coisas diabólicas. E quando a gente vai conversar com elas, elas estão convictas de que não fizeram nada de errado, ou seja, não estão arrependidas. E ainda chega a culpar outras pessoas pelos seus erros. Com Davi foi diferente. Davi, quando o profeta falou tudo o que ele tinha feito, a primeira coisa que ele fez foi reconhecer que tinha pecado contra Deus. Ele disse: pequei contra o Senhor. Nós vemos um relato dessa história no Salmo 51. Olha só o que é que Davi diz no Salmo 51, no versículo número 4. Ele diz assim: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Glória a Deus. Olha só. Davi reconheceu a sua condição de pecador. Ele disse claramente: contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos era mal. Olha só, é a primeira coisa que um cristão ele deve fazer quando cair em pecados: reconhecer que pecou contra Deus e confessar a Deus os seus pecados, arrependido de verdade, com pesar, com temor a Deus. Olha o que ele diz no versículo 17, no mesmo Salmo: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado,
a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Um coração primeiro quebrantado, um coração cheio de pesar. A pessoa, ela reconheceu que ofendeu a Deus e está arrependida pelo que fez. E um coração contrito. Aqui nós entendemos claramente que a contrição, na hora de nós confessarmos os nossos pecados a Deus, ela é extremamente importante na vida do cristão. Ok? Agora volta lá para 1 João, capítulo 1, versículo de número 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Olha só, João continua falando que nós, seres humanos, nós somos pecadores, e que se nós dissermos que não temos pecado, nós estaremos mentindo e a palavra de Deus não estará em nós. Olha só a importância de nós andarmos na luz. Glória a Deus. No capítulo 2, no versículo 1, para nós encerrarmos, o apóstolo João diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Glória a Deus. Preste atenção. Olha o que é que João está falando aqui. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, aquilo que é ensinado em toda a palavra de Deus está escrito para nós não cairmos em transgressão. Então, todos os ensinamentos de Deus que estão contidos na sua palavra são para que o ser humano ele não caia em pecado. Perceba que não é porque nós somos pecadores que agora nós vamos se apossar de uma desculpa esfarrapada para vivermos no pecado. Não é porque somos pecadores que nós iremos viver no pecado. Está entendendo? E os ensinamentos de Deus, eles nos aproximam de Deus e nos afastam do pecado. Quanto mais conhecimento escriturístico você tiver da palavra de Deus, quanto mais você obedece os mandamentos, mais próximo de Deus você estará. E quanto mais você negligencia a palavra, os mandamentos de Deus, mais distante você estará de Deus e mais próximo estará do pecado e mais fácil vai ser de você cair nele. Glória a Deus. João está falando claramente: essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, os ensinamentos apostólicos, não só de João, mas de todos os apóstolos e profetas, estão escritos para que nós não venhamos cair em transgressão. É por isso que existe a extrema necessidade de nós ensinarmos os mandamentos de Deus. Se vocês observarem as igrejas que ensinam a palavra do jeito que está descrita, sem aumentar e sem diminuir, as pessoas, elas são mais tementes a Deus e mais obedientes aos mandamentos de Deus. João está falando aqui claramente
Eu escrevi para que não pequeis. Agora, se pecares, se por acaso alguém pecar, perceba que o pecado aqui, ele é algo secundário. É se por acaso alguém vier a pecar. Tem um se aqui. Não é você viver na prática do pecado. Nós vemos hoje dentro das igrejas evangélicas um escândalo atrás de outro. E não é escândalos assim, não são acontecimentos isolados, não. São pessoas em cima dos púlpitos, gente transformando os púlpitos, o altar de Deus em palcos de shows, gente transformando o altar de Deus em paganismo gospel, pessoas em adultério, pessoas mentindo, usando drogas, se prostituindo em cima do altar de Deus. Tudo diferente daquilo que Deus nos ensina. O altar que deveria ser santo foi profanado por ímpios. E Deus, ele está falando aqui claramente: não pequem, não se entreguem ao pecado, não ande segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Se por acaso alguém vier cair em alguma falha, aí nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, nós devemos nos esforçar para não cairmos em pecado. Mas se por acaso nós cairmos, nós devemos correr para os pés do Senhor Jesus, confessar a Ele os nossos pecados e pedir perdão com sinceridade. Aí você vai receber o perdão de Deus e a libertação de seus pecados. Isso é o que eu já falei, é um arrependimento por contrição, um arrependimento perfeito. Amém? Essa é a mensagem em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dá o teu like para ajudar o nosso canal a crescer. Escreve teu comentário aí embaixo e vamos juntos divulgar a palavra do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.